Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esta aula do Vem e Segue-me, transmitida aqui pelo YouTube. E você é meu convidado para que hoje possamos estudar a sessão 84 de Doutrina e Convênios. É um privilégio quando temos uma semana para detalhar justamente uma única sessão. Então, seja bem-vindo e que esses insights possam ser úteis em sua vida pessoal e como conhecimento também. Então vamos lá, sessão 84 de Doutrina e Convênios. O profeta Joseph Smith designou como revelação sobre o sacerdócio a revelação agora registrada em Doutrina e Convênios 84. Qualquer relato da restauração do sacerdócio de Melquisedeque, se o profeta deixou algum, está perdido para nós. Não sabemos que instrução, explicação ou direção Pedro, Tiago e João deram a Joseph Smith e Oliver Cowdery quando este sacerdócio lhes foi conferido. Assim, a seção 84 torna-se a primeira grande revelação sobre a natureza e o propósito do sacerdócio de Melquisedeque para nossa dispensação. Na primeira edição de Doutrina e Convênios, a seção 20 que orienta a organização da igreja e discute os deveres dos élderes, sacerdotes, mestres e diáconos, constituía a seção 1. A revelação que temos agora na seção 84 veio em seguida, seguida pelo que hoje é conhecida como a seção 107, que também trata de assuntos pertinentes ao sacerdócio. Claramente, essa disposição aponta para a importância da organização da Igreja e da restauração da autoridade sobre a qual ela se fundamenta. Então, as três sessões são as sessões base para o sacerdócio do Senhor. Sessão 20, sessão 84, essa que estudaremos, e a sessão 107. A sessão 84 nos dá uma compreensão significativa do que ocorreu antigamente em relação ao sacerdócio e dramatiza que a nossa é verdadeiramente uma igreja restaurada, possuindo a autoridade dos profetas dos tempos do Velho e do Novo Testamento. Essa revelação centra-se na restauração do sacerdócio a Moisés e em seu desejo de conceder a plenitude de suas bênçãos ao seu povo, que o recusou e, portanto, o teve tirado deles. O Senhor enviou Moisés ao Egito não apenas para libertar um povo escravizado, mas para criar uma nação santa. Certamente havia motivos para se questionar se deixar o vale fértil do Nilo para ir à fornalha do Sinai seria algum tipo de libertação. Mas foi no Sinai que o Senhor anunciou sua intenção de fazer deles um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Eles, como seus antigos pais, deveriam ser um povo do convênio. Abraão, Isaque e Jacó estiveram na presença divina e receberam a promessa da continuação de sua semente por todas as extensões infinitas da eternidade. Da mesma forma, o Senhor se manifestou aos seus filhos e estendeu a mesma promessa a eles. Assim, Moisés deveria santificar os filhos de Israel e prepará-los para comparecerem diante do Senhor. Não desejando santificar-se completamente, os filhos de Israel recusaram-se a entrar na presença de Deus e, assim, perderam o privilégio de possuir o sacerdócio concedido para prepará-los para esse propósito. O Senhor, portanto, retirou deles o sacerdócio de Melquisedeque e os deixou governados pela ordem aarônica ou levítica. Em nossos dias, o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado com o mesmo propósito. Sob a direção de um Moisés moderno, Israel será novamente reunida para que lhe sejam oferecidas as bênçãos que o Senhor buscou dar a seus pais no Sinai. O local da reunião é a Nova Jerusalém, onde o monte da casa do Senhor será construído. Ali, as hostes reunidas de Israel podem santificar-se, para que possam permanecer onde seus antepassados não o fizeram, na presença de seu Deus. Versículo 1. Uma revelação de Jesus Cristo a seu servo Joseph Smith Jr.,
e 6 élderes, a unirem o coração e erguerem a voz ao céu. Interessante que, mais uma vez, eles estavam reunidos em oração. Eles haviam acabado de chegar de várias missões. Então, imagine a alegria que eles sentiam naquela reunião quando eles estavam relatando os seus feitos, as suas decepções, as suas alegrias, as suas tristezas. E aí, mais uma vez, por conta da comunicação humana com Deus, ergueram a voz ao céu, o Senhor dar essa bela revelação. Versículo 2. Sim, a palavra do Senhor, com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias, para a restauração de seu povo, como falou pela boca de seus profetas, e para a reunião de seus santos no Monte Sião, que será a cidade de Nova Jerusalém. É interessante notar que, se nós dermos a palavra restauração, geralmente os membros da igreja completarão com da igreja, restauração da igreja, ou restauração do sacerdócio, mas vejam o que o Senhor fala aqui no versículo 2. É a restauração de seu povo. A igreja, o sacerdócio, ou o que quer que ele restaure, as ordenanças, os convênios, é para que o povo possa ser restaurado. Duas razões aqui são apresentadas neste texto para a organização da igreja. 1. Coligação de Israel, conforme prometido pelos antigos profetas. E 2. Para a coligação dos santos, para estarem sobre o Monte Sião, a Nova Jerusalém. Ou seja, Israel deve ser coligada ou retornar aos convênios e promessas feitos aos seus pais fiéis. De acordo com a profecia, o povo do Senhor construirá templos tanto na Nova Jerusalém quanto na Jerusalém antiga. Então a profecia de Isaías se cumprirá. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, 3, 2 Nefe 12, 3. O Apocalipse ordena que os gentios fujam para Sião e os que forem de Judá fujam para Jerusalém, para os montes da casa do Senhor. Doutrina e Convênios 133, 12 e 13. Versículo 3 da seção 84. Cidade essa que será construída a partir do terreno do templo, designado pelo dedo do Senhor nas fronteiras ocidentais do estado de Missouri, e dedicado pela mão de Joseph Smith Jr. e outros de quem o Senhor se agradava. Orson Pratt explicou: Deus ordenou ao seu povo no verão de 1831 que se reunissem das terras do leste, Nova York, dos estados da Nova Inglaterra, Pensilvânia e dos estados do meio, de Ohio e de várias partes dos Estados Unidos, nas fronteiras ocidentais do Missouri. Isto é, que continuassem a se reunir, mas não deixassem que sua fuga fosse precipitada e que tudo fosse preparado diante deles. Deus guiou o profeta que ele havia levantado para a parte ocidental do Missouri e apontou com seu próprio dedo onde a grande cidade de Sião se ergueria nos últimos dias, a grande cidade da Nova Jerusalém, que seria construída no continente americano. Digo que ele apontou essas coisas e deu instruções ao seu povo para se reunir naquela terra, e ordenou-lhes que lançassem a pedra fundamental de um grande e magnífico templo, que seria construído durante a geração em que o povo vivia naquela época. A pedra fundamental foi lançada no verão de 1831, no condado de Jackson, estado do Missouri. Acho interessante que tudo começa pelo templo. Vejam o comecinho do versículo 3. Cidade essa que será construída a partir do terreno do templo. Então nós poderíamos trazer esse versículo para nós. Vida essa que será construída a partir da frequência ao templo. Então tudo deve girar em torno desses convênios sagrados que o Senhor instituiu para a nossa salvação. Versículo 4 e 5. Em verdade, esta é a palavra do Senhor.
que a cidade de Nova Jerusalém seja construída pela reunião dos santos a partir deste lugar. Sim, o local do templo. Vejam, mais uma vez frisando que o templo seria o centro. Templo esse que será erigido nesta geração. Pois em verdade esta geração toda não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor, e uma nuvem descansará sobre ela, nuvem essa que será a glória do Senhor, que encherá a casa. É por meio da fé dos santos dos últimos dias que essas palavras ainda encontrarão um cumprimento literal. Os santos dos últimos dias têm fé e confiança firmes nessa promessa, declarou Orson Pratt, tanto quanto confiam na promessa de perdão dos pecados quando cumprem os primeiros princípios do Evangelho. Esperamos igualmente que uma cidade seja construída, chamada Sião, no lugar e na terra que foram designados pelo Senhor nosso Deus, e que um templo seja erguido no local escolhido, e cuja pedra fundamental foi lançada na geração em que esta revelação foi dada. Esperamos isso tanto quanto esperamos que o sol nasça pela manhã e se ponha à noite, ou tanto quanto esperamos ver o cumprimento de qualquer um dos propósitos do Senhor nosso Deus, referentes às obras de suas mãos. A confusão, no entanto, centrou-se no significado da palavra geração, conforme usada nesses versículos. Falando a Joseph Smith, o Senhor disse: Esta geração receberá a minha palavra por teu intermédio. Doutrina e Convênios 5:10. Nesse caso, como no presente, a palavra geração está sendo usada como sinônimo da palavra dispensação. Da mesma forma, quando o Senhor disse que é uma geração iníqua e adúltera a que busca sinais, Mateus 16:4, ele não estava limitando o princípio ao período entre o nascimento dos pais e o nascimento dos filhos. No caso do templo no condado de Jackson, geração significa dispensação. Para explicar por que os santos não conseguiram construir o templo no Missouri durante a vida de Joseph Smith, o Senhor disse: Quando eu der um mandamento a qualquer dos filhos dos homens para fazer uma obra em meu nome, e esses filhos dos homens forem com todo o seu poder e com tudo o que têm para realizar essa obra e não cessarem sua diligência, e seus inimigos vierem sobre eles e os impedirem de realizar essa obra, eis que me cabe não mais exigir essa obra das mãos desses filhos dos homens, mas aceitar suas ofertas. E a iniquidade e a transgressão de minhas santas leis e mandamentos, eu punirei aqueles que impediram minha obra até a terceira e quarta geração, enquanto não se arrependerem e me odiarem, diz o Senhor Deus. Portanto, por esta razão, aceitei as ofertas daqueles a quem ordenei que construíssem uma cidade e uma casa em meu nome no condado de Jackson, Missouri, e foram impedidos por seus inimigos, diz o Senhor vosso Deus. E responderei com julgamento, ira e indignação, lamentação, angústia e ranger de dentes sobre suas cabeças, até a terceira e quarta geração, enquanto não se arrependerem e me odiarem, diz o Senhor vosso Deus. E isto vos dou como exemplo, para vossa consolação, no que diz respeito a todos aqueles que receberam a ordem de fazer uma obra e foram impedidos pelas mãos de seus inimigos e pela opressão, diz o Senhor vosso Deus. Doutrina e Convênios 124, 49 a 53. A nuvem aí mencionada é um sinal que atesta tanto a glória quanto a presença do Senhor. E o Senhor criará sobre todas as moradas do monte Sião, profetizou Isaías, e sobre as suas assembléias uma nuvem e fumaça de dia, e o resplendor de um fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Isaías 4:5. Aqui Isaías compara os lares dos santos ao templo, enfatizando assim a santidade de Sião e de seu povo neste dia maravilhoso. Versículo 6. E os filhos de Moisés, de acordo com o santo sacerdócio que ele recebeu sob as mãos de Jetro, seu sogro. Apropriadamente, todos os que professam agir em nome de Deus podem ser obrigados a apresentar provas de terem sido ordenados dessa forma. Assim,
O sacerdócio, que abrange a autoridade de falar em nome da divindade e de realizar as ordenanças da salvação, deve, se legítimo, ser rastreável até o próprio Deus. A título de ilustração, o sacerdócio de Moisés é aqui rastreado através das gerações até o pai Adão, que o recebeu do próprio Deus, ainda no jardim do Éden. Abraão 1, 2 a 4, facsímile 2, explicação da figura 3. Quando Moisés fugiu do Egito após matar o capataz do faraó, ele viveu com Jetro, um príncipe e sacerdote de Midian. Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro, e pastoreou suas ovelhas. Êxodo 2, 11 a 22, capítulo 3, versículo 1. Joseph Fielding Smith disse: lembrem-se de que o sacerdócio não se limitava apenas aos descendentes de Jacó. Moisés recebeu seu sacerdócio de Jetro, que não era descendente de Jacó, mas sim de Abraão. As bênçãos de Abraão devem ser concedidas aos gentios que se arrependem e recebem o Evangelho, e por adoção, eles se tornam da semente de Abraão. E aí, nos versículos seguintes, o Senhor vai apresentar o que nós conhecemos como uma linha de autoridade. Vou chamar a atenção para os versículos 12 e 13. E Esaías recebeu-o sob as mãos de Deus. Esaías também viveu nos dias de Abraão e foi abençoado por ele. Seguindo o padrão apresentado em Doutrina e Convênios 107, do versículo 40 a 53, Esaías recebeu o santo sacerdócio de Deus, ou alguém que tinha autoridade, e, posteriormente, recebeu a plenitude das bênçãos do sacerdócio sob a direção de Abraão. Isso pode sugerir que, quando Melquisedeque e sua cidade foram arrebatados, tradução de Joseph Smith de Gênesis 14, 33 e 34, Abraão o sucedeu como cabeça da dispensação. Versículo 14. Esse Abraão recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, que o recebeu através da linhagem de seus pais até Noé. Tem sido frequentemente ensinado que Melquisedeque e Sem são a mesma pessoa. O argumento aí remonta às tradições judaicas, mais particularmente àqueles que não toleravam a ideia de que Abraão, o pai da raça semítica, se curvaria ou seria subserviente a alguém que não fosse daquela linhagem. Melquisedeque é um enigma para os estudiosos do mundo, que frequentemente pensam que ele é um sacerdote cananeu. Esses versículos põem fim a essa tradição com a revelação de que Melquisedeque traçou seu sacerdócio através dos pais até Noé, o pai de Sem. Se argumenta que Melquisedeque é filho de Noé, também se concluiria por essa leitura desses versículos que Noé era filho de Enoque, no versículo 15. Versículo 16. E de Enoque até Abel, que foi assassinado pela conspiração de seu irmão, e que recebeu o sacerdócio pelos mandamentos de Deus, pelas mãos de seu pai, Adão, que foi o primeiro homem. Uma conspiração é um acordo secreto para fins nocivos. Caim não estava sozinho no assassinato de seu irmão. No livro de Moisés aprendemos que Satanás disse a Caim: jura-me pela tua garganta, e se o disseres, morrerás. E jura teus irmãos por suas cabeças e pelo Deus vivo, que não o dirão, porque se o disserem, certamente morrerão. E isso para que teu pai não o saiba, e hoje mesmo entregarei teu irmão Abel em tuas mãos. E Satanás jurou a Caim que faria de acordo com suas ordens, e todas essas coisas foram feitas em segredo. Moisés 5, 29 e 30. As revelações da restauração declaram que Adão era filho de Deus. Moisés 6, 22. Que ele era o primogênito de todos os homens. Abraão 1, 3. E que ele era a imagem do seu próprio corpo de Deus. Moisés 6, 9. Lei referiu-se a Adão e Eva como nossos primeiros pais e disse que eles deram à luz a família de toda a terra, segundo Nefe 2, 15 e 20.
O texto atual afirma que ele foi o primeiro homem. As Sagradas Escrituras não admitem a noção de pré-adamitas, ou seja, de um povo antes de Adão. Gus Smith nos diz que Abel possuía as chaves de sua dispensação, enquanto Adão possuía as chaves de todas as dispensações. Assim, ao matar Abel, Caim tirou a vida do ungido do Senhor. Em gerações posteriores, certos apóstatas sustentaram que o sangue do justo Abel foi derramado pelos pecados. Tradução de Joseph Smith, Gênesis 17, 7. Versículo 17. Sacerdócio esse que continua na Igreja de Deus em todas as gerações e que não tem princípio de dias nem fim de anos. Mateus 16, 18 é a primeira referência à palavra igreja na Bíblia. É comum argumentar no mundo sectário que não existia nenhuma organização eclesiástica antes do ministério do Salvador. Aqui temos a garantia de que não apenas havia uma igreja nos tempos do Antigo Testamento, mas também que a Igreja de Deus existiu em todas as gerações, ou seja, em todas as dispensações. Doutrina e Convênios 107, 4. Versículo 19. E esse sacerdócio maior administra o Evangelho e contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Tudo o que é feito na igreja e no reino de Deus é e deve ser feito sob a direção do sacerdócio. O sacerdócio pode existir sem a igreja, mas a igreja não pode existir sem o sacerdócio. A ninguém será dado pregar o meu evangelho ou edificar a minha igreja, declarou o Senhor, a menos que seja ordenado por alguém que tenha autoridade e que seja do conhecimento da igreja que ele tem autoridade e foi regularmente ordenado pelos líderes da igreja. Doutrina e Convênios 42, 11. Um batismo legal e vinculativo exige a devida autoridade do sacerdócio. Ensinar a doutrina do batismo exige essa mesma autoridade. Os homens não têm mais direito de pregar o evangelho sem terem sido devidamente comissionados do que têm o direito de representar os governos dos homens sem tal comissionamento. No contexto da teologia, mistérios são aquelas verdades singulares que só podem ser conhecidas por revelação, ou aquelas doutrinas reveladas apenas aos iniciados. São, de certa forma, conhecimento obtido por meio da participação em ritos sagrados. Assim, somos informados de que o sacerdócio possui a chave dos mistérios, ou seja, a autoridade para revelar ao nosso entendimento verdades que não podem ser conhecidas de nenhuma outra forma. O propósito do sumo ou santo sacerdócio é trazer os filhos de Deus de volta à sua presença, tanto nesta vida quanto no mundo vindouro. As ordenanças, ritos ou rituais do sacerdócio visam preparar homens e mulheres para estarem na presença de Deus. Versículo 20. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Em um sentido amplo e geral, uma ordenança é uma lei ou estatuto de Deus. Em um sentido mais particular e específico, uma ordenança pode ser um ritual ou rito, algo projetado para estabelecer uma união entre o céu e a terra. Versículo 21. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Quando a autoridade de Deus está disponível para um povo, eles devem cumprir suas leis e ordenanças, se quiserem ser considerados dignos de seu poder ou de sua presença. Versículo 22. Pois, sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. A referência é ao poder da divindade, quando ele fala sem isso. Como lemos nos versículos seguintes, a intenção de Moisés era trazer os filhos de Israel à presença divina. Não há aqui nenhuma intenção de excluir mulheres ou crianças. Em vez disso,
São os não santificados que deveriam ser excluídos da presença de Deus. A doutrina era bem compreendida nos tempos bíblicos de que nada impuro poderia entrar na presença do Senhor ou de seus mensageiros divinamente enviados. Gideão, por exemplo, ao perceber que tinha visto um anjo do Senhor, esperava morrer e encontrou conforto apenas na garantia do Senhor de que não morreria. Juízes 6, 22 e 23. Manoá, pai de Sansão, ficou impressionado com a aparição de um anjo a ele e sua esposa e respondeu dizendo: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Juízes 13, 22. Foi por essa razão que Isaías, ao descobrir que havia sido levado ao conselho celestial, disse: ai de mim, pois estou perdido, isto é, estou condenado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 5. Um ritual de purificação seguiu-se imediatamente, e Isaías foi informado de que seus pecados haviam sido expurgados. Moisés também teve uma experiência na qual o Senhor lhe disse: não poderás ver a minha face neste tempo, para que a minha ira não se acenda também contra ti, e eu te destrua a ti e ao teu povo. Pois nenhum homem entre eles me verá neste tempo e viverá, pois são extremamente pecadores. E nenhum homem pecador jamais o viu, nem haverá homem pecador em nenhum momento que veja a minha face e viva. Tradução de Joseph Smith, Êxodo 33, 20. Então, depois que os filhos de Israel ouviram o Senhor falar a Moisés no Sinai, e viram os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando, eles se afastaram um pouco do monte e disseram a Moisés: fala conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 18 e 19. Versículo 23 da seção 84. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto, e procurou diligentemente santificar seu povo, para que contemplassem a face de Deus. Santificar um povo é separá-lo, ordená-lo ou consagrá-lo para propósitos sagrados. O ato de santificação centra-se em um ritual de purificação e em um convênio de permanecer livre do pecado. Sempre que o Senhor teve um povo que reconheceu como seu, exigiu que fosse um povo santificado, isto é, um povo santo, ou, como era o caso antigamente, uma nação santa. Assim, como o exército de Israel se santificava antes de entrar em batalha nos tempos antigos, os missionários santos dos últimos dias são santificados antes de serem enviados para anunciar a notícia da restauração às nações da terra. Josué 3, 5, Doutrina e Convênios 43, 15, seção 95, 8. Versículo 24. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto não entrariam para o seu descanso. Descanso esse, que é a plenitude de sua glória. O Senhor não enviou Moisés ao Faraó simplesmente para libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. Eles não deveriam ser levados às belas praias do Mediterrâneo para um merecido descanso. Em vez disso, Moisés foi instruído a levá-los à fornalha de refino de um deserto. Lá, eles encontrariam seu Deus e se tornariam um povo escolhido e do convênio. Sinai, o Monte Santo, era o lugar onde sua nação seria forjada. Ali seria feita um convênio que os distinguiria de todas as outras nações e povos. Ali o Senhor lhes disse: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por essa razão, Moisés foi instruído a santificar seu povo para que pudessem estar na presença de seu Deus. Êxodo 19, 5 e 6, versículos 10 e 11.
A situação de Joseph Smith constitui um paralelo marcante com a de Moisés. Moisés libertou seu povo da escravidão egípcia. Graças a Joseph Smith e à restauração do Evangelho, todos os que ouvem são libertos da escravidão da ignorância e das artimanhas sacerdotais. Moisés tirou seu povo do Egito e o levou para um templo no deserto, onde o propósito de Deus era fazer deles um reino de sacerdotes e uma nação santa. Joseph Smith trabalhou para reunir Israel liberto no deserto do condado de Jackson, Missouri, onde construiriam um templo para seu Deus. O Senhor convidou o antigo Israel a receber a plenitude do Evangelho e as bênçãos do sacerdócio conforme conhecidas por Abraão, Isaque e Jacó. Essas mesmas bênçãos e promessas seriam concedidas àqueles que se reunissem sob a direção de Joseph Smith, o Moisés moderno. Doutrina e Convênios 28.2, seção 103, 15 a 18, seção 105, 16 e 27, seção 107, 91 e 92. Moisés não procurou estabelecer uma ordem aarônica de coisas, pois essa ordem não levaria seu povo à presença de Deus. A ordem aarônica veio somente depois que os filhos de Israel rejeitaram o convite para comparecer à presença de Deus. O reino dos sacerdotes, ao qual se faz referência, é claramente um reino de sumos sacerdotes. O que o Senhor procurou instituir por meio de Moisés foi uma nação de homens que haviam sido ordenados tanto sacerdotes quanto reis. Doutrina e Convênios 76, 56. Como nos é dito nessa revelação, os filhos de Israel endureceram o coração e recusaram os privilégios que lhes foram oferecidos. Isso, combinado à sua rebelião tola quando Moisés subiu ao Monte Santo, resultou na retirada dessas bênçãos prometidas. Na tradução de Joseph Smith, lemos: E o Senhor disse a Moisés: Lavra para ti 2 outras tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei nelas também as palavras da lei, conforme foram escritas no princípio, nas tábuas que quebraste. Mas não será conforme as primeiras, pois tirarei o sacerdócio do meio deles. Portanto, a minha santa ordem e as suas ordenanças não irão adiante deles, pois a minha presença não subirá ao meio deles, para que eu não os destrua. Mas dar-lhes-ei a lei como no princípio, mas será segundo a lei de um mandamento carnal. Pois jurei na minha ira que eles não entrarão na minha presença, no meu descanso, nos dias da sua peregrinação. Tradução de Joseph Smith, Êxodo 34, 1 e 2. Versículo 25. Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. No livro de Alma, aprendemos que Moisés foi transladado. Alma 45:19. Embora o sacerdócio maior ou santo tenha sido tirado dos filhos de Israel, Joseph Smith nos disse que todos os profetas tinham o sacerdócio de Melquisedeque e foram ordenados pelo próprio Deus. Versículo 26. E o sacerdócio menor continuou, sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. O sacerdócio de Melquisedeque tem o poder de nos conduzir à presença de Deus. O sacerdócio aarônico possui a autoridade pela qual podemos receber o ministério de anjos. Portanto, é direito daqueles que possuem esse sacerdócio serem instruídos e abençoados por anjos. Também é direito deles realizar as ordenanças que dão aos que não possuem o sacerdócio o direito de também desfrutarem do ministério de anjos. Wilford Woodruff ilustra os princípios aqui envolvidos com a seguinte experiência. Certa vez, fui motivado a ir avisar o velho padre Hageman, que morava em Pigeon Creek, Arkansas. Ele havia estado no condado de Jackson durante o período de perseguição. Sua esposa morreu lá. Sua família era composta por 5 filhos, todos com mais de 1,80 m de altura. A maioria deles havia sido açoitada com chicotes de nogueira por turbas, e ele foi para o sul, para o Arkansas, levando os filhos consigo. Fizemos um grande desvio de nosso caminho com o propósito de visitar o padre Hageman.
Tive uma visão na noite anterior, na qual me foi manifestado o problema que nos aguardava, mas que o Senhor nos livraria. Chegamos à sua casa na manhã de domingo. Ele estava tomando café da manhã. Tínhamos tomado café da manhã no local onde passamos a noite. Vi um livro de Mórmon em sua estante. Ele não pareceu prestar atenção em nós, nem se interessou por nós. Peguei o livro de Mórmon e disse: Vocês têm um livro muito bom aqui. Sim, disse ele, mas é um livro que veio do diabo. Isso abriu meus olhos. Ele tinha sido um elder, tinha estado em Sião, tinha sido perseguido lá e expulso. Mas descobri que ele havia apostatado e era nosso inimigo. Vi que ele faria tudo o que pudesse contra nós. Nós o deixamos e fomos para a casa do irmão Hubbard, onde ficamos 3 semanas, durante as quais pegamos nossos machados e limpamos um terreno para ele. Fui fortemente inspirado 3 vezes a ir até lá e avisar o padre Aikman. Finalmente eu fiz de acordo com a ordem de Deus para mim. Na terceira vez que o encontrei, sua casa parecia estar cheia de espíritos malignos, e fiquei perturbado espiritualmente com a manifestação. Quando terminei o meu aviso, o deixei. Ele me seguiu para fora de sua casa com a intenção de me matar. Não tenho dúvidas sobre sua intenção, pois me foi mostrada em visão. Quando ele chegou onde eu estava, caiu morto aos meus pés, como se tivesse sido atingido por um raio do céu. Eu era então um sacerdote, mas Deus me defendeu e preservou minha vida. Falo disso porque é um princípio que se manifestou na Igreja de Deus nesta geração, bem como em outras. Eu recebi a administração de anjos enquanto exercia o ofício de sacerdote. Tive visões e revelações. A isso, Wilford Woodruff acrescentou: Saí como sacerdote e meu companheiro como um mestre e viajamos milhares de quilômetros e muitas coisas nos foram manifestadas. Desejo enfatizar a vocês o fato de que não faz diferença se um homem é sacerdote ou apóstolo, se ele magnifica o seu chamado. Um sacerdote possui a chave do ministério dos anjos. Nunca em minha vida, como apóstolo, como 70 ou como mestre, tive tanta proteção do Senhor quanto enquanto exercia o ofício de sacerdote. O Senhor me revelou por meio de visões, revelações e pelo Espírito Santo muitas coisas que estavam diante de mim. Versículo 27. Evangelho esse que é o evangelho do arrependimento e do batismo, e da remissão de pecados, e a lei dos mandamentos carnais, que o Senhor em sua ira fez com que continuasse na casa de Arão, entre os filhos de Israel, até João, a quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O evangelho preparatório esteve entre os judeus desde a época de Moisés até o ministério de João Batista. Assim, a promessa de salvação não podia ser estendida a ninguém, exceto aqueles que fossem obedientes aos seus princípios. Não havia nada de novo na ordenança do batismo quando João saiu do deserto e começou a pregar para eles. Tampouco havia nada de novo nas doutrinas da fé em Cristo e da necessidade do arrependimento. João, contudo, veio para introduzir uma nova dispensação, que necessariamente exigia um novo convênio e, portanto, um novo batismo. João era o herdeiro legítimo do ofício outrora ocupado por Arão e lhe atribuía sua autoridade. Mesmo enquanto estava no ventre de sua mãe, ele desfrutou da companhia do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Versículo 28 da seção 84. Pois foi batizado quando ainda na infância, e quando tinha 8 dias de idade foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, a fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor diante da face de seu povo, com o fim de prepará-lo para a vinda do Senhor, em cujas mãos é dado todo o poder. João foi batizado em sua infância, não como criança. Aquele que supõe que as criancinhas precisam do batismo está no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Moroni 8,14. E nega a expiação de Cristo segundo Mórmon. Versículo 20.
Nos dias de Abraão, o Senhor disse: Para que saibas para sempre que as crianças não são responsáveis perante mim até que completem 8 anos de idade. Tradução de Joseph Smith de Gênesis 17, 11. Seria igualmente incoerente supor que João recebeu o sacerdócio aos 8 dias de idade. O texto certamente não diz isso. O que Doutrina e Convênios 84:28 diz é que ele foi ordenado com este poder, derrubar o reino dos judeus e endireitar o caminho do Senhor diante da face de seu povo, a fim de prepará-lo para a vinda do Senhor. Parece que a concessão de tal bênção exigia o sacerdócio maior que Zacarias não possuía. Tendo, assim como seu filho, a companhia do Espírito Santo, Zacarias podia profetizar e profetizou em relação ao seu ministério. Lucas 1, 67 a 80. Mas não procurou abençoá-lo. Se o que estava acontecendo fosse uma questão de conferir o sacerdócio arônico, Zacarias poderia tê-lo feito. De fato, como herdeiro legítimo do ofício de Arão, teria sido seu direito e responsabilidade fazê-lo. Basta dizer que os anjos simplesmente não vêm para fazer o que o Senhor já comissionou outra pessoa para fazer. Deve-se notar também que o sacerdócio arônico naquela época não era conferido a um homem até que ele completasse 30 anos de idade. Números 4, 1 a 3. O reino dos judeus se concentrava no sacerdócio do templo e no grande sinédrio em Jerusalém. Quando entrou em cena, João era o único administrador legal nos assuntos do reino que havia então na terra. Ao rejeitá-lo e a sua autoridade, os líderes judeus fecharam a porta da salvação para si mesmos. Ao rejeitarem Cristo, selaram sua própria condenação e a de sua nação. Por causa de artimanhas sacerdotais e iniquidades, disse Jacó, os que estão em Jerusalém endurecerão a cerviz contra ele, para que seja crucificado. Portanto, por causa de suas iniquidades, destruições, fomes, pestes e derramamento de sangue lhe sobrevirão. E aqueles que não forem destruídos serão dispersos entre todas as nações. Segundo Nefe 10, 5 e 6. Versículo 29 da seção 84. E também os ofícios de élder e bispo são apêndices necessários do sacerdócio maior. Nós podemos cruzar essa escritura com Doutrina e Convênios 78, 1. A expressão sacerdócio maior tem sido usada para se referir ao sacerdócio de Melquisedeque e ao ofício de sumo sacerdote nesse sacerdócio. Conforme usado aqui e em muitos dos primeiros documentos da restauração, refere-se ao ofício de sumo sacerdote e não ao sacerdócio de Melquisedeque. Assim, nesse texto, somos informados de que os ofícios de élder e bispo são apêndices do ofício de sumo sacerdote. Seria redundante dizer que eram apêndices do sacerdócio de Melquisedeque, assim como todos os ofícios do sacerdócio são apêndices do sacerdócio. Segue-se naturalmente que nenhum ofício ou combinação de ofícios no sacerdócio poderia ser maior do que o próprio sacerdócio. Da mesma forma, a seção 107 também usa a expressão sacerdócio maior em referência ao ofício de sumo sacerdote. Ali lemos que é necessário que haja élderes presidentes para presidir aqueles que ocupam o ofício de élder e também sacerdotes para presidir aqueles que ocupam o ofício de sacerdote, e também mestres para presidir aqueles que ocupam o ofício de mestre. Da mesma forma, também os diáconos. Portanto, de diácono para mestre, de mestre para sacerdote, de sacerdote para élder, individualmente, conforme forem designados, de acordo com os convênios e mandamentos da Igreja. Depois vem o sumo sacerdócio, que é o maior de todos. Doutrina e Convênios 107, 60 a 64. O texto que lista os ofícios de diácono a élder diz: então, depois desses ofícios, vem o sumo sacerdócio, que é o maior de todos. Considerando que o propósito do texto é colocar os ofícios do sacerdócio em sua respectiva ordem e não distinguir o fato óbvio de que o sacerdócio de Melquisedeque é maior que o arônico, podemos apenas concluir que seu propósito nos é dizer que o ofício de sumo sacerdote
é o maior de todos, o que estaria em harmonia com a orientação anterior de que, se sumos sacerdotes e élderes estiverem presentes, os sumos sacerdotes devem presidir. Doutrina e Convênios 107, 10 e 11. Uma revisão da história do ofício de sumo sacerdote em nossa dispensação, juntamente com uma revisão de como esse ofício funcionou em dispensações passadas, traz significado ao texto atual e ao próprio ofício. Os primeiros sumos sacerdotes foram ordenados em uma conferência realizada em Kirtland, Ohio, em 3 de junho de 1831. Descrevendo esse evento na história da igreja, Joseph Smith declarou: o sacerdócio de Melquisedeque, significando a plenitude desse sacerdócio em seu ofício mais elevado, foi manifestado e conferido pela primeira vez a vários dos élderes, aqueles que já possuíam o sacerdócio de Melquisedeque. O profeta explicou ainda: o dever de um sumo sacerdote é administrar em assuntos espirituais e sagrados e manter comunhão com Deus, mas não exercer governo monárquico ou designar reuniões para os élderes sem o consentimento deles. E, novamente, é dever dos sumos sacerdotes serem mais qualificados para ensinar princípios e doutrinas do que os élderes, pois o ofício de élder é um apêndice do sumo sacerdócio e concentra-se em uma pessoa. O historiador da igreja John Whitman registrou esses eventos da seguinte forma: em 3 de junho de 1831, uma conferência geral foi convocada e uma bênção foi prometida se os élderes fossem fiéis e humildes perante ele, o Senhor. Portanto, os élderes se reuniram do leste, do oeste, do norte e do sul e também muitos membros. A conferência foi aberta com oração e exortação de Joseph Smith Jr., o revelador. Depois, os assuntos da igreja foram tratados de acordo com os convênios. O Senhor manifestou a Joseph que era necessário que os élderes considerados dignos fossem ordenados ao sumo sacerdócio. William E. McLellin, um participante desses eventos, registrou que vários élderes foram ordenados ao sumo sacerdócio da Santa Ordem de Deus, entre os quais, embora eu me sentisse indigno, fui ordenado e assumi alta responsabilidade desse ofício. Sobre esse mesmo evento, o elder George A. Smith disse: entre os primeiros batismos no norte de Ohio, estava um ministro metodista chamado Ezra Booth. Ele estava presente quando os élderes receberam a ordenação do sumo sacerdócio pela primeira vez. Eles se reuniram em junho de 1831 em uma escola de madeira em Kirtland, uma sala com cerca de 5,5 metros por 6 metros. Enquanto estavam lá, a manifestação do poder de Deus estava sobre Joseph, e ele designou alguns dos élderes para o sumo sacerdócio. Depois disso, pelo menos até a época do presidente David O. McKay, a expressão sumo sacerdócio tem sido frequentemente usada para descrever o ofício de um sumo sacerdote. Vejam os exemplos. Elias, Isaac Higby e Jesse Hadcock, todos eles élderes, foram ordenados ao sumo sacerdócio. Outro exemplo. Após uma hora de suspensão do conselho, o elder Don Carlos Smith foi nomeado para ser ordenado ao sumo sacerdócio, também para oficiar como presidente para presidir aquele grupo em Kirtland. Mais um. Outro assunto de vital importância para a igreja foi o estabelecimento dos graus dos diferentes quórums. Constatou-se que todos, exceto um ou dois dos presidentes dos 70, eram sumos sacerdotes, e quando ordenavam e designavam alguém do quórum de élderes para o quórum dos 70, conferiam-lhe também o sumo sacerdócio. Isso foi declarado errado e não estava de acordo com a ordem do céu. Novos presidentes dos 70 foram, portanto, ordenados para preencher os lugares daqueles que eram sumos sacerdotes, e os presidentes ex officio, e aqueles dos 70 que haviam sido legalmente ordenados sumos sacerdotes foram instruídos a se reunirem ao quórum dos sumos sacerdotes, 6 de abril de 1837. Quarto, foi lendo uma carta dos presidentes dos 70 solicitando uma explicação sobre as medidas tomadas pelo Sumo Conselho para remover o elder F. G. Bishop do quórum dos 70 para o dos sumos sacerdotes sem qualquer outra ordenação além daquela que possuía quando estava nos 70, e desejava saber se aqueles ordenados aos 70, na mesma época em que F. G. Bishop o era,
tinham direito ao sumo sacerdócio ou não. Após observações sobre o caso por diferentes pessoas, o presidente fez uma declaração sobre a autoridade dos setentas e afirmou que eles eram élderes e não sumos sacerdotes, e, consequentemente, o irmão F. G. Bishop não tinha direito a esse ofício. Foi então decidido por unanimidade que o elder F. G. Bishop fosse reintegrado ao Quórum dos 70. Sobre seu próprio pai, Joseph Smith Sr., o profeta escreveu: ele se mudou com sua família para Kirtland em 1831. Foi ordenado patriarca e presidente do Sumo Sacerdócio em 18 de dezembro de 1833. Mais um escrito. Quinta-feira de manhã, 8 de abril, bem cedo esta manhã, os diferentes coros que haviam sido organizados anteriormente vieram ao local e tomaram seus assentos da seguinte forma: a primeira presidência com os presidentes dos quórums no púlpito, o sumo conselho na frente do púlpito, o sumo sacerdócio na frente, à direita do púlpito, os setentas imediatamente atrás do sumo sacerdócio, os élderes na frente, à esquerda, o sacerdócio menor na extrema direita. O irmão Sidney Rigdon disse que era privilégio dos élderes presentes serem ordenados ao sumo sacerdócio. Perdoe-me. Parley P. Pratt, ao descrever os assuntos tratados em uma conferência da igreja em Manchester, Inglaterra, realizada em 6 de julho de 1840, observou que 3 pessoas foram ordenadas ao sumo sacerdócio e que outras 7 foram ordenadas ao sacerdócio menor. Sobre a conferência realizada em 6 de abril de 1841, ele disse: 11 pessoas foram escolhidas e ordenadas ao sumo sacerdócio durante esta conferência e 12 pessoas foram ordenadas élderes. John Taylor observou: há um assunto que ultimamente tem se tornado tema de muitas conversas e me ocorre mencioná-lo, a saber, o do sumo sacerdócio ou o lugar e o chamado de um sumo sacerdócio. Novamente, John Taylor disse: o sumo sacerdócio, como vocês sabem, difere do sacerdócio dos 70 nesse aspecto. Espera-se que os sumos sacerdotes presidam, faz parte de seu ofício e chamado fazer isso. George Q. Cannon declarou que um elder não é um sumo sacerdote até que seja ordenado ao sumo sacerdócio, isto é, seja feito sumo sacerdote. Respondendo à pergunta sobre por que os membros do primeiro quórum dos 70 foram ordenados sumos sacerdotes, o presidente David O. McKay explicou: deve ser suficiente para vocês que têm o Espírito do Senhor saber que o trabalho hoje é exigido dos membros do primeiro conselho dos 70 que precisam do sumo sacerdócio. Eles não se juntam ao quórum dos sumos sacerdotes, mas são enviados pelo conselho dos 12 apóstolos para pôr em ordem a igreja nas estacas e missões, e devem receber autoridade para designar um presidente de estaca, um sumo conselheiro, um bispado de ala, o que requer o sumo sacerdócio. Uma análise das revelações da restauração relativas ao ofício de sumo sacerdote sustenta seu lugar distintivo entre os ofícios do sacerdócio. Os principais entre eles seriam Alma 13 e Abraão 1. Em Alma, lemos sobre aqueles que se tornaram sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem do Filho unigênito do Pai. A respeito da Santa Ordem ou este sumo sacerdócio, foi-nos dito que muitos foram ordenados e tornaram-se sumos sacerdotes de Deus, e foi por causa de sua grande fé e arrependimento, e de sua retidão diante de Deus, que eles foram chamados segundo esta santa ordem, e foram santificados, e suas vestes foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Aprendemos que ao fazerem isso, eles se tornaram como Melquisedeque, rei da justiça, que também havia tomado sobre si o sumo sacerdócio eterno, e, como ele, tornaram-se sacerdotes e reis. Alma 13, versículos 9 a 11 e versículo 14. Da mesma forma, lemos no livro de Abraão que Abraão também buscou as bênçãos dos pais e o direito para o qual seria ordenado administrá-las, o que entenderíamos ser as chaves ou o direito da presidência. Ele já era um seguidor da retidão, mas desejava ser um seguidor ainda maior da retidão, possuir maior conhecimento, ser pai de muitas nações, príncipe da paz e receber instruções e guardar os mandamentos de Deus. Ele nos diz que tornou-se herdeiro legítimo, sumo sacerdote, possuindo o direito que pertence aos pais.
Esse direito, disse ele, vinha dos pais desde o princípio dos tempos e remontava antes mesmo da fundação da terra. Busquei, disse ele, a minha ordenação para o sacerdócio segundo a ordenação de Deus aos pais, concernente à semente. Abraão 1, versículos 2 e 4. Em seu trabalho na tradução de Joseph Smith, o profeta já havia aprendido que Melquisedeque era um homem de fé e que praticava a retidão, e tendo sido aprovado por Deus, foi ordenado sumo sacerdote, segundo a ordem do convênio que Deus fez com Enoque, segundo a ordem do Filho de Deus, ordem essa que foi dada aos homens pelo chamado de sua própria voz, segundo sua própria vontade, a todos os que creram em seu nome. Tradução de Joseph Smith, Gênesis 14, 26 a 29. Nós somos informados de que Adão reuniu aqueles que eram sumos sacerdotes com o restante de sua posteridade que era justa no vale de Adão, onde Amã, e lá lhes concedeu sua última bênção após o que o Senhor lhes apareceu. Doutrina e Convênio 107:53. A grande revelação sobre os graus de glória descreve aqueles que receberão o reino celestial, dizendo: eles são os sacerdotes, significando sumos sacerdotes, e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória, e são sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho unigênito. Doutrina e Convênios 76, 56 a 57. Em anos mais recentes, a distinção relativa ao ofício de sumo sacerdote foi substituída por uma ênfase na magnificação do ofício e do chamado específicos que se possui. Muitas vezes nos foi dito que não é onde servimos, mas como servimos que merece o deleite do céu. Esse princípio é verdadeiro. O Éder que magnifica seu sacerdócio opera sua salvação tão prontamente quanto o apóstolo que, da mesma forma, magnifica seu ofício. É como alguém honra o ofício que ocupa, que conta. Não importa a honra que o homem recebe por causa de seu ofício. A isso se acrescenta a garantia bíblica de que todo homem que honrar os ofícios para os quais foi chamado terá o privilégio, como Melquisedeque, que dá nome ao sacerdócio, de eventualmente se tornar sacerdote e rei. Um bispo cujo chamado é um ofício no sacerdócio arônico também deve presidir sua ala, que teria outros portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Para tanto, ele deve possuir o ofício de sumo sacerdote e ser designado como sumo sacerdote presidente da ala. Ele não preside em virtude do ofício de bispo ou de elder, pois esses ofícios são apêndices do ofício de sumo sacerdote. O bispo preside porque possui o ofício de sumo sacerdote e recebeu as chaves necessárias para tal. Essas chaves não são dadas a um elder nem a um bispo que não tenha sido previamente ordenado sumo sacerdote. Versículo 30 da seção 84. E também os ofícios de mestre e diácono são apêndices necessários do sacerdócio menor, sacerdócio esse que foi confirmado sobre Arão e seus filhos. Os ofícios de mestre e diácono são apêndices necessários do sacerdócio arônico ou menor. Essa explicação é dada porque esses ofícios não faziam parte do sacerdócio arônico ou levítico nos tempos do Velho Testamento. Os deveres equivalentes de um mestre ou diácono teriam sido preenchidos por aqueles que antigamente eram conhecidos como levitas. Versículo 31. Portanto, como eu disse concernente aos filhos de Moisés, pois os filhos de Moisés e também os filhos de Arão oferecerão uma oferta e um sacrifício aceitáveis na casa do Senhor. Casa essa que será construída para o Senhor nesta geração, no local consagrado como designei. Tanto os filhos de Moisés quanto os de Arão devem apresentar uma oferta aceitável na casa do Senhor. Como parte da restauração de todas as coisas, os filhos de Arão trarão a oferta profetizada por Malaquias e prometida por João Batista quando restaurou as chaves do sacerdócio arônico. Malaquias 3, 1 a 4, Doutrina e Convênios, seção 13, que não poderia ser outra coisa senão o sacrifício de animais. Explicando essa promessa, Joseph Smith disse: supõe-se geralmente que o sacrifício foi completamente abolido quando o grande sacrifício, isto é,
o sacrifício do Senhor Jesus foi oferecido e que não haverá necessidade da ordenança do sacrifício no futuro. Mas aqueles que afirmam isso certamente não estão familiarizados com os deveres, privilégios e autoridade do sacerdócio ou com os profetas. A oferta de sacrifício sempre esteve conectada e faz parte dos deveres do sacerdócio. Começou com o sacerdócio e continuará até depois da vinda de Cristo de geração em geração. Frequentemente, ouvimos menções à oferta de sacrifícios pelos servos do Altíssimo nos tempos antigos, antes da lei de Moisés. Ordenanças essas que continuarão quando o sacerdócio for restaurado com toda a sua autoridade, poder e bênçãos. Esses sacrifícios, bem como todas as ordenanças pertencentes ao sacerdócio, serão totalmente restaurados e atendidos em todos os seus poderes, ramificações e bênçãos, quando o templo do Senhor for construído e os filhos de Levi forem purificados. Isso sempre existiu e sempre existirá quando os poderes do sacerdócio de Melquisedeque forem suficientemente manifestos. Do contrário, como poderá ser realizada a restituição de todas as coisas mencionadas pelos santos profetas? Não se deve entender que a lei de Moisés será estabelecida novamente com todos os seus ritos e variedades de cerimônias. Isso nunca foi mencionado pelos profetas, mas as coisas que existiam antes dos dias de Moisés, a saber, o sacrifício, continuarão. Alguns podem se perguntar qual a necessidade do sacrifício, já que o grande sacrifício foi oferecido. Em resposta a isso, se o arrependimento, o batismo e a fé existiam antes dos dias de Cristo, qual a necessidade deles desde então? O sacerdócio foi transmitido em linha regular de pai para filho, através de suas gerações subsequentes. Os portadores do sacerdócio arônico não podem participar das ordenanças de selamento do templo. Necessariamente sua oferta será diferente daqueles que possuem o sacerdócio de Melquisedeque. O profeta identifica a oferta aceitável a ser feita pelos filhos de Moisés, aqueles que possuem o sacerdócio maior, como um livro contendo os registros de nossos mortos, Doutrina e Convênios 128-24. Esse livro conterá a lista daqueles de nossos progenitores pelos quais atuamos como procuradores na realização das ordenanças de salvação. Isso é feito para que eles possam aceitar os labores realizados em seu favor e obter todas as promessas a eles associadas. Versículo 32. E os filhos de Moisés e de Arão encher-se-ão de glória do Senhor no monte Sião, na casa do Senhor, cujos filhos sois vós, e também muitos a quem chamei e enviei para edificar a minha igreja. Os servos do Senhor são enviados para edificar o reino de Deus e estabelecer a sua justiça. Tradução de José Smith, Mateus 6:38. Ou seja, são enviados para edificar, elevar, encorajar, ensinar, mas não para fazer outra coisa. Esse versículo retorna ao anúncio no versículo 2 de que a igreja foi restaurada para que Israel pudesse retornar aos convênios que Deus fez com seus pais antigamente. No sentido verdadeiro e próprio, a coligação de Israel se refere aos convênios sagrados feitos na casa do Senhor. Versículo 33 da seção 84. Pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter esses dois sacerdócios de que falei, e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. O sacerdócio de Melquisedeque, que vem com um juramento e um convênio. O juramento é da parte de Deus, pois somente ele tem autoridade para fazer juramentos. O convênio é entre Deus e o portador do sacerdócio. Aqueles que recebem o sacerdócio fazem o convênio de magnificar o ofício que lhes foi conferido e de apoiar aqueles chamados para presidi-los. Eles devem viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 44. Deus, por sua vez, faz o convênio de aceitar o fiel portador do sacerdócio como seu herdeiro e, assim, torná-lo igual em poder, força e domínio. Essa promessa de que alguém pode se tornar como Deus está tão além da imaginação do homem que Deus
para afirmar sua realidade, a sela com um juramento. Joseph Fielding Smith explicou: jurar com juramento é a forma de expressão mais solene e vinculativa conhecida pela língua humana. E foi esse tipo de linguagem que o Pai escolheu para ser usado na grande profecia messiânica sobre Cristo e o sacerdócio. Dele se diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Ao explicar essa profecia messiânica, Paulo diz que Jesus tinha um sacerdócio imutável e que por meio dele vinha o poder de uma vida sem fim. Hebreus 7, 24 e 16. Joseph Smith disse que todos os que são ordenados a esse sacerdócio são feitos semelhantes ao Filho de Deus, permanecendo sacerdotes para sempre. Isso é, se forem fiéis e verdadeiros. A doutrina do sacerdócio centra-se na compreensão de que Deus, ao contrário de todos os credos dos homens, é um ser pessoal com corpo, membros e paixões. De fato, ele é um homem exaltado e glorificado. Ele é literalmente o Pai de nossos espíritos e vive na unidade familiar. Ele possui todos os atributos da divindade em sua perfeição. A exaltação consiste em nos tornarmos semelhantes a Deus. É tornarmos-nos iguais a Ele em poder, força e domínio. Para esse propósito, Deus investe seus filhos com o poder do alto. Na doutrina do sacerdócio, podemos entrar em uma ordem do sacerdócio chamada de Novo e Eterno Convênio do Casamento. Doutrina e Convênio 131.2, chamada também a ordem patriarcal, graças à qual podemos criar nossas próprias unidades familiares eternas, modeladas segundo o modelo da família de nosso Pai Celestial. Assim, explicou o elder Bruce R. McConk, obtemos poder pela fé para governar e controlar todas as coisas, tanto temporais quanto espirituais, para realizar milagres e aperfeiçoar vidas, para estar na presença de Deus e ser como Ele, porque conquistamos sua fé, suas perfeições e seu poder, ou, em outras palavras, a plenitude de seu sacerdócio. O presidente Joseph Fielding Smith explicou que o sacerdócio arônico é um sacerdócio preparatório para nos qualificar a fazer o convênio e receber o juramento que acompanha esse sacerdócio maior. O presidente Harold B. Lee declarou: a obra mais importante do Senhor que vocês realizarão será o trabalho que farão dentro das paredes de seu próprio lar. Deus jamais pedirá a qualquer homem que sacrifique sua família para cumprir seus outros deveres no reino. Referindo-se a magnificar o próprio chamado, o presidente Marion G. Romney, da primeira presidência, disse: estou convencido de que isso requer pelo menos as três coisas seguintes. Primeiro, que obtenhamos conhecimento do Evangelho. Segundo, que cumpramos os padrões do Evangelho em nossa vida pessoal. Terceiro, que prestemos serviço dedicado. Em nenhuma parte das Escrituras os homens são incumbidos de magnificar o sacerdócio. Em vez disso, eles são incumbidos de magnificar seu ofício ou chamado específico no sacerdócio. Ser investido do sacerdócio é uma honra que vai além daquela que homens ou nações podem conferir. Os homens não podem acrescentar autoridade nem poder a Deus. Podem, contudo, utilizar o ofício que lhes foi conferido com dignidade e honra. Assim, o elder deve fazer o trabalho e o labor de um elder, o sumo sacerdote, o de um sumo sacerdote, o apóstolo, o labor de um apóstolo e assim por diante. Cada um deve trabalhar para magnificar seu próprio ofício e seu próprio chamado. Doutrina e Convênios, 84, 109, seção 107, 99 e 100. Trabalhar fielmente santifica a alma. Tem tanto um efeito purificador quanto o poder de promover a remissão de pecados. Tiago, capítulo 5, 19 e 20, Doutrina e Convênios 4, versículo 4, seção 62, versículo 3, seção 84, versículo 61, seção 108, versículo 1, seção 132, versículo 50.
Em conexão com o juramento e convênio do sacerdócio, a renovação do corpo refere-se a um efeito eterno, bem como mortal. Em última análise, aquele que for fiel ao juramento e convênio terá o corpo renovado em glória celestial na ressurreição. Doutrina e Convênios 88, versículos 28 e 29. Versículo 34 da seção 84. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão, e a semente de Abraão, e a igreja e reino e os eleitos de Deus. Em sentido figurado, aqueles que magnificam seus chamados no sacerdócio aarônico tornam-se filhos de Arão, enquanto aqueles que magnificam seus chamados no sacerdócio de Melquisedeque tornam-se filhos de Moisés. Todos esses são a semente de Abraão e os eleitos de Deus. Aqueles que se tornam os filhos de Moisés hoje são aqueles que aceitam a voz do Senhor, que foi chamado para libertar a Israel moderna da escravidão do mundanismo, a fim de se estabelecer como um povo forte e independente e ser conduzido à exaltação. Eles também participam da coligação de Israel, cujas chaves Moisés confiou a Joseph Smith e Oliver Cowdery na restauração dos últimos dias. Doutrina e Convênios 110, 11. Os filhos de Arão, hoje, são aqueles que aceitam sacerdócio preparatório ou aarônico e vivem seus princípios, provando-se assim dignos de bênçãos maiores ao ingressarem na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Eles aprendem a aceitar todos os que são chamados como porta-vozes, as outras autoridades locais e gerais que ajudam a realizar a obra do Senhor, sob a direção do profeta. Eles também se dispõem a servir como porta-vozes em funções do sacerdócio quando chamados para tal. As bênçãos do Evangelho são frequentemente mencionadas em conexão com o convênio abraâmico, que é, como explicado pelo Elder McConkie, que Abraão e sua semente, incluindo aqueles adotados em sua família, terão todas as bênçãos do Evangelho, do sacerdócio e da vida eterna, incluindo descendência eterna. O Senhor revelou: esta promessa também é vossa, porque sois de Abraão. E disse que deveríamos ir, portanto, e fazer as obras de Abraão. Doutrina e Convênios 132, versículos 31 e 32. O Elder McConkie definiu os eleitos de Deus como a parcela de membros da igreja que se esforça de todo o coração para guardar a plenitude da lei do Evangelho nesta vida, para que possam se tornar herdeiros da plenitude das recompensas do Evangelho na vida eterna. O presidente Romney também testemunhou que falamos sobre tornar nossos chamados e eleições seguros. A única maneira de fazermos isso é obter o sacerdócio e magnificá-lo. Vamos para o versículo 38 da seção 84. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. O Elder Assay disse sobre essa promessa de herança: poucos de nós, suponho, podemos compreender tudo o que essa promessa significa. Mesmo sabendo que ela inclui a vida eterna ou a herança da exaltação, ainda assim, é tão grandiosa e maravilhosa que desafia qualquer explicação adequada. Disso a Escritura testifica. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Versículo 39. E isto está de acordo com o juramento e convênio que pertencem ao sacerdócio. No juramento e convênio do sacerdócio, é o pai quem faz o juramento. O Elder McConkie ensinou que o juramento é que todo aquele que guardar o convênio feito em conexão com o sacerdócio de Melquisedeque herdará, receberá e possuirá todas as coisas em seu reino eterno e será coerdeiro com aquele Senhor que é seu unigênito. Deus jurou com juramento que Cristo seria exaltado e jura novamente, no momento em que cada um de nós receber o sacerdócio de Melquisedeque, que teremos uma exaltação semelhante se formos verdadeiros e fiéis em todas as coisas. Aqueles que recebem o convênio do sacerdócio arônico e prometem magnificar seus chamados, servir no ministério do Mestre, abandonar o mundo e viver como convém aos santos. Em troca, o Senhor faz o convênio
e promete ampliar a posição de todos os que guardam seu convênio aarônico. Ele promete dar-lhes o sacerdócio de Melquisedeque, do qual provém a vida eterna. O juramento de Deus acompanha o sacerdócio de Melquisedeque. Aqueles que recebem o convênio do sacerdócio de Melquisedeque e prometem diante de Deus e dos anjos magnificar seus chamados, viver de toda palavra que sai da boca de Deus, Doutrina e Convênios 84:44, casar-se para o tempo e toda a eternidade na ordem patriarcal e viver e servir como o Senhor Jesus fez em sua vida e ministério. Isso foi o que o Elder Bruce R. McConkie falou sobre o sacerdócio arônico. Versículo 40. Portanto, todos os que recebem um sacerdócio recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar, nem pode ser removido. O Elder Essay observou que o convênio de Deus com os fiéis portadores do sacerdócio inclui as seguintes promessas. Promessa 1. Seremos santificados pelo Espírito. Promessa 2. Seremos contados com os eleitos de Deus. Promessa 3. Receberemos tudo o que Deus possui. O Elder McConkie explicou que receber tudo o que Deus possui inclui exaltação, divindade e admissão à sua eterna ordem patriarcal, uma ordem que prevalece no mais alto céu do mundo celestial, uma ordem que assegura a seus membros descendência eterna ou, em outras palavras, filhos espirituais na ressurreição. Doutrina e Convênios 131, 1, 4. Versículo 41. Mas aquele que quebrar esse convênio após tê-lo recebido e desviar-se dele totalmente, não receberá perdão dos pecados neste mundo, nem no mundo vindouro. O presidente Joseph Fielding Smith explicou que há uma chance de arrependimento se um homem não se afastou completamente do sacerdócio. Se ele se afastar completamente, porém, não há perdão. Isso não significa que o homem se tornará um filho da perdição, mas o significado é que ele nunca mais terá a oportunidade de exercer o sacerdócio e alcançar a exaltação. É aí que termina o seu perdão. Ele não terá novamente o sacerdócio conferido a ele, porque o pisoteou. Mas quanto a outras coisas, ele poderá ser perdoado. Versículo 42. E ai de todos os que recusam esse sacerdócio recebido por vós, que eu agora confirmo sobre vós, presentes neste dia por minha própria voz desde o céu. E eu mesmo coloquei-vos sob a responsabilidade das hostes celestiais e de meus anjos. Como o sacerdócio é a única fonte e canal através do qual a exaltação pode ser obtida do Senhor, segue-se que aqueles que o evitam também evitam sua única chance de felicidade eterna no reino celestial. Para receber a promessa de salvação, um homem deve possuir o sacerdócio maior e receber as bênçãos associadas à casa do Senhor. Recusar o sacerdócio é recusar essas promessas e bênçãos. Com igual propriedade, também se poderia dizer a toda mulher: ai de todos aqueles que não vierem a esse sacerdócio, significando: ai daqueles que não escolherem receber todas as bênçãos da salvação pelas mãos do sacerdócio. Um homem não pode desfrutar a plenitude das bênçãos do sacerdócio sem uma mulher que tenha sido selada a ele para o tempo e a eternidade. Assim como não há salvação para um homem independente das bênçãos do sacerdócio, também não há salvação para uma mulher independente dessas bênçãos. Elas devem magnificar os chamados que lhes são dados, apoiar aqueles que são chamados para presidi-las e dar ouvidos a cada palavra do Senhor. Versículo 44, famoso, porque vivereis de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o convênio mencionado anteriormente. Versículo 45, porque a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz, e tudo que é luz é Espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. Esse texto afirma que o caminho da salvação é o mesmo para todos. Aqueles que amam a luz e a verdade serão conduzidos a uma luz e uma verdade ainda maiores. Todos esses, com o tempo, serão levados ao conhecimento da paternidade de Deus e do convênio da salvação. Em contraste, aqueles que recusam tal caminho se colocam em cativeiro tanto do pecado quanto das trevas. Ensinando esse princípio, a alma disse: a muitos é dado conhecer os mistérios de Deus.
Contudo, eles recebem a estrita ordem de não comunicarem somente de acordo com a porção de sua palavra que lhe concede aos filhos dos homens, de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a porção menor da palavra. E aquele que não endurecer o coração será dada a porção maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça plenamente. E aqueles que endurecerem o coração, será dada a porção menor da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios, e então serão levados cativos pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Ora, é isso que significam as cadeias do inferno. Alma 12, 9 a 11. Versículo 46. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo, e o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. O Elder McConkie explicou que a luz de Cristo é um instrumento e a agência pelo qual a divindade mantém contato e comunga com todos os seus filhos, tanto os justos quanto os iníquos. Ela exerce uma influência edificante, esclarecedora e inspiradora sobre os homens. Uma de suas manifestações é chamada consciência, por meio da qual todos os homens distinguem o certo do errado. Somos ensinados que todos os homens nascem com a capacidade de conhecer e reconhecer as verdades da salvação. Tais verdades não são mistérios incompreensíveis. Elas devem ser conhecidas, sentidas e cridas por todos os filhos de Deus. Sua compreensão está ao alcance de toda a alma que deseja conhecê-las. Ninguém tem justificativa para rejeitar as revelações do céu. Todas as revelações carregam consigo a evidência de sua autenticidade, e todos os filhos de Deus, seja qual for sua posição social, seja jovem ou velho, são divinamente dotados da capacidade de ver a luz e sentir seu calor. Versículo 47. E todo aquele que dá ouvidos à voz do Espírito vem a Deus, sim, o Pai. O Elder McConkie explicou. Ao seguir a luz de Cristo, os homens são conduzidos ao convênio do Evangelho, ao convênio batismal, à igreja e ao reino. Ali, eles recebem o Espírito Santo. Aqueles que são sensíveis ao Espírito continuam a aprender as palavras de Deus e a direcionar sua vida de acordo com seus conselhos. Irmãos fiéis são conduzidos por esse processo ao juramento e convênio do sacerdócio. Versículo 48. E o Pai ensina-lhes sobre o convênio que ele renovou e confirmou sobre vós, o qual é confirmado sobre vós para o vosso bem, e não somente para o vosso bem, mas para o bem do mundo todo. O Elder McConkie testificou essa doutrina do sacerdócio, desconhecida no mundo e pouco conhecida até mesmo na igreja, não pode ser aprendida apenas nas Escrituras. Ela não é apresentada nos sermões e ensinamentos dos profetas e apóstolos, exceto em pequena medida. A doutrina do sacerdócio só é conhecida por revelação pessoal. Ela vem, linha sobre linha, preceito sobre preceito, pelo poder do Espírito Santo, àqueles que amam e servem a Deus de todo o coração, poder, mente e força. Os versículos 49 e 50 são bem fortes e o mundo todo se acha em pecado e geme sob as trevas e sob o jugo do pecado. E por isso, podereis saber que estão sob o jugo do pecado, porque eles não vêm a mim. Vemos o contraste aí com o versículo 47, aquele que dá ouvidos à voz do Espírito vem a Deus. Versículo 54. E em tempos passados vossa mente escureceu-se por causa da descrença, e porque tratastes com leviandade as coisas que recebestes. Os santos foram repreendidos por tratarem levianamente o que haviam recebido. Considerando tudo o que lhes fora dado, não é de surpreender que, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram, tenham sido mimados pela bondade de Deus para com eles. A história da Terra não conhece época em que tantos tesouros celestiais tenham sido concedidos a tão poucos em tão curto período. Considere os eventos que ocorreram entre maio de 1829 e essa revelação, registrada em setembro de 1832. João Batista veio restaurar o sacerdócio arônico, Pedro, Tiago e João vieram restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. O livro de Mórmon, contendo mais de 500 páginas de escrituras, foi impresso.
A igreja foi organizada, a tradução de Joseph Smith foi iniciada, mais de 80 revelações foram dadas aos santos e o lugar de Nova Jerusalém foi identificado. Seria difícil argumentar que nós, que vivemos neste século, já tenhamos amadurecido em compreensão e apreço pela torrente de luz concedida durante esses poucos anos. Versículo 55. Vaidade e descrença essas, que levaram toda a igreja à condenação. Temos essa vaidade e descrença em nossos dias? Versículo 57. E eles permanecerão sob essa condenação até que se arrependam e se lembrem do novo convênio, sim, o livro de Mórmon e os mandamentos anteriores que lhes dei, não somente por palavras, mas agindo de acordo com o que escrevi. Passamos a pensar na Bíblia como composta pelo Velho e pelo Novo Testamento. O elder Jeffrey Holland explicou a divisão do registro antigo. As palavras testamento e aliança são virtualmente sinônimas em seu uso teológico, sendo a definição latina de testamentum uma aliança com Deus, escritura sagrada. Assim, o Velho e o Novo Testamento, como comumente nos referimos a eles, são testemunhos escritos ou testemunhas. O latim testis significa testemunha das alianças entre Deus e o homem em várias dispensações. Além disso, tais alianças sempre lidam com a questão central entre o Deus perfeito e imortal e o homem imperfeito e mortal, porque eles estão separados e como podem se unir novamente. A raiz latina para alianças é convenire, concordar, unir, reunir-se. Em suma, todos os convênios, todos os testamentos, todos os santos testemunhos desde o princípio têm essencialmente a ver com uma coisa: a expiação de Jesus Cristo, a expiação concedida a cada homem, mulher e criança, se tão somente aceitarem o testemunho dos profetas e apóstolos e honrarem os termos dessa reunião, dessa convenção ou convênio, cuja característica central é sempre o sacrifício expiatório do próprio Filho de Deus. Assim, no livro de Mórmon, o Senhor deu ao mundo um último convênio ou testamento relativo à esperança de salvação que se encontra nele. Assim, o livro de Mórmon torna-se o novo convênio de Deus com a coligação de Israel. Os mandamentos anteriores aí a que ele se refere são as revelações dadas àqueles em Sião, Missouri, por meio de Joseph Smith. Os conselhos e instruções ali encontrados não estavam sendo devidamente acatados. Isso fez com que o Espírito do Senhor se afastasse e abriu a porta para o espírito de contenda, que rapidamente tomou seu lugar. Alguns deles foram para Sião despreparados e sem permissão. Outros que tinham meios para doar ao bispo, no Missouri, se recusaram a fazê-lo. E nós, hoje, estamos acatando devidamente esses conselhos dados pelos oráculos do Senhor? Versículo 58. Para que produzam frutos dignos do reino de seu Pai. Caso contrário, há um flagelo e julgamento a derramar-se sobre os filhos de Sião. Esse aviso encontraria cumprimento imediato e literal no ano seguinte, 1833, na ação da multidão da turba contra a igreja em Independence. Versículo 61. Porque vos perdoarei vossos pecados com este mandamento: que permaneçais firmes em vossa mente, com solenidade e espírito de oração, prestando ao mundo todo o testemunho das coisas que vos são comunicadas. Aqui o Senhor promete aos santos a remissão dos pecados, se eles forem fiéis à mensagem da restauração, se declararem com ousadia as verdades singulares que o Senhor revelou em benefício dos filhos dos homens nesta dispensação, encontrarão nelas um poder purificador. Seu testemunho, é claro, se centralizará no livro de Mórmon. Versículo 63. E como disse a meus apóstolos, assim vos digo, porque sois meus apóstolos, sumos sacerdotes de Deus, sois aqueles que o Pai me deu, sois meus amigos. Olha que interessante como ele chama. O ofício de apóstolo ainda não havia sido restaurado. Levaria mais 2 anos e meio até que isso acontecesse na seção 107 de Doutrina e Convênios. Um apóstolo é um mensageiro ou um emissário de outra pessoa. No contexto do Evangelho, ele é uma testemunha especial do Senhor,
e de seu evangelho. Aqueles a quem se faz referência neste versículo eram sumos sacerdotes que haviam se mostrado fiéis tanto na transmissão da mensagem do evangelho restaurado, quanto no testemunho de sua veracidade. Assim, o Senhor se refere a eles tanto como seus amigos, quanto como apóstolos. E aí tem várias promessas aí do versículo 64 até o 72, mostrando os sinais que seguem esses que creem, esses que proclamam a sua palavra, esses que foram chamados por Deus. A promessa de que sinais seguiriam aqueles que crescem foi dada pelo Salvador aos 12, tanto no Velho quanto no Novo Mundo. Marcos 16, 15 a 18, Mórmon 9, 23 a 25. Significativamente, ela é restaurada à nossa dispensação em uma revelação sobre o sacerdócio, que difere dos textos anteriores por repetir a frase "em meu nome" 4 vezes. Isso equivale a dizer: pela autoridade do sacerdócio, vocês poderão realizar obras maravilhosas, expulsar demônios, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos e desobstruir os ouvidos dos surdos e assim por diante. O texto atual também aprimora seus equivalentes mais antigos ao observar que o dom do Espírito Santo se segue ao batismo. Quando a fé chega, explicou Joseph Smith, ela traz consigo seu séquito de acompanhantes: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dons, sabedoria, conhecimento, milagres, curas, línguas, interpretação de línguas, etc. Todos esses aparecem quando a fé surge na terra e desaparecem quando ela desaparece da terra. Pois esses são os efeitos da fé, e sempre a acompanharam e sempre a acompanharão. Pois onde há fé, aí estará também o conhecimento de Deus, com todas as coisas que lhe pertencem, revelações, visões e sonhos, bem como todas as coisas necessárias, a fim de que os possuidores da fé sejam aperfeiçoados e obtenham a salvação. Pois Deus precisa mudar, caso contrário, a fé prevalecerá com ele. E aquele que possui obterá por meio dela todo o conhecimento e sabedoria necessários até que conheça a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, a quem ele enviou, cujo conhecimento é a vida eterna. Versículo 73. Dou-lhes, porém, o mandamento de que não se vangloriem dessas coisas, nem falem delas diante do mundo, pois essas coisas vos são dadas para vosso proveito e salvação. Um senso de sacralidade acompanha as bênçãos do céu e a maneira como o sacerdócio é usado. Nos dias de Cristo e seus discípulos, sinais e maravilhas foram realizados publicamente para auxiliar no anúncio de que o Evangelho havia sido restaurado. Aqui, somos ordenados a não nos vangloriarmos dos milagres que vemos ou que foram realizados por nós. Isso não quer dizer que tais milagres devam cessar. Os milagres devem ser sempre contados entre os frutos do Evangelho. Os milagres públicos que anunciam a restauração ao mundo em nossa era são as revelações da restauração, conforme encontradas no Livro de Mórmon e em Doutrina e Convênios. Essa revelação concentra nossa atenção na importância de prestar testemunho daquilo que foi revelado por meio do profeta Joseph Smith. Versículo 75, eu acho muito interessante o final dele, e o evangelho é para todos os que não o tenham recebido. Então, nosso trabalho é interminável até que todos os ouvidos tenham ouvido esta mensagem. O versículo 76, podemos cruzá-lo com Doutrina e Convênios 82, 2. Mas em verdade eu digo a todos aqueles a quem o reino foi dado: sois vós que deveis pregar a eles, para que se arrependam de suas obras malévolas anteriores, pois devem ser repreendidos por causa de seu coração mau e incrédulo, assim como vossos irmãos de Sião, por terem se rebelado contra vós quando vos enviei. Então é obrigação nossa, nós é que temos que publicar as coisas do reino de Deus. Versículo 77. E também vos digo, meus amigos, pois de agora em diante vos chamarei de amigos. É conveniente que eu vos dê este mandamento, a fim de que vos torneis como meus amigos dos dias em que estava com eles, viajando para pregar o evangelho com o meu poder. Aqui a promessa de proteção divina é colocada sobre aqueles chamados a declarar a mensagem da restauração ao mundo. A mesma promessa que é dada aos missionários.
O cumprimento dessa promessa pode ser encontrado nas experiências de praticamente todos esses missionários chamados a servir. Versículo 78. Pois não lhes permiti terem bolsa ou alforge, nem duas túnicas. No início de seu ministério, Jesus enviou seus discípulos sem bolsa nem alforge. Marcos 6:8, Lucas 10:4. Mais tarde, ordenou-lhes que levassem consigo comida e dinheiro. Lucas 22:35 a 36. A bolsa, levava esse dinheiro e o alforge, a comida. À medida que as condições mudam, as instruções dadas para a proteção e o bem-estar dos missionários também mudarão. Tudo isso demonstra, disse o elder Bruce R. McConkie, a necessidade de revelação contínua para que o povo do Senhor sempre saiba como agir nas circunstâncias que os confrontam a qualquer momento. Versículo 79. Eis que vos envio para provar o mundo, e o trabalhador é digno de seu salário. O servo do Senhor é herdeiro legítimo das bênçãos prometidas nesses versículos. Por meio do serviço fiel, ele obtém a promessa de salvação. Doutrina e Convênios 4:4. Se Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, a recíproca também é verdadeira, ou seja, o salário da retidão é a vida, vida esta que é eterna. Vamos analisar agora o versículo 92. Afastai-vos daquele que não vos receber, e a sós lavai vossos pés com água. Sim, com água pura, seja no calor ou no frio. Isso testificai a vosso Pai que estais nos céus, e não volteis para junto daquele homem. É interessante notar que, antes disso, o Senhor faz promessa justamente para esses missionários, de não se preocupar que tudo será provido, nem se preocupar com o que vai falar, porque vai ser concedido, não se preocupar com provisões materiais e promessas para as pessoas que receberem, como no 88, e quem vos receber, lá estarei também. Pois irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Então, não só promessa para os missionários, mas para aqueles que recebem os missionários. No 92 em diante, ele fala justamente daqueles que não recebem esses enviados a pregar. Não há bênçãos em rejeitar o Evangelho ou os servos do Senhor. Rejeitar a oportunidade de ser batizado para a remissão dos pecados é afogar-se no pecado. Recusar a luz do céu é permanecer na escuridão. Não dar ouvidos à voz de advertência é colher o desastre contra o qual ela alertou. Não há neutralidade no que diz respeito aos princípios do céu. No final, todos devem escolher se vão ficar com Cristo ou contra ele. Devem escolher abraçar seus princípios ou se opor a eles. Todos serão recompensados de acordo com as suas obras. Os versículos 99, 100, 101 e 102 são um hino de júbilo, são um hino de grande júbilo. Século após século, os remanescentes dispersos de Israel vagaram pela terra, ansiando pelo dia prometido em que seriam reunidos novamente em seu lar. Dirigindo-se ao Cristo ressurreto, os 12 do meridiano do tempo perguntaram: Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Mas o dia prometido não era para eles, e ele respondeu: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, 6 e 7. De fato, somos informados de que eles passariam a considerar a longa ausência de seus espíritos e de seus corpos como uma escravidão diante de sua posteridade. E mesmo aqueles que estavam longe, tanto no tempo quanto no espaço, viriam a compreender as bênçãos prometidas. Doutrina e Convênios 45:17, Atos 2:39. Nesse grande dia, Satanás será preso, pois a retidão e a verdade terão varrido a terra como um dilúvio para reunir os eleitos de seus quatro cantos para a Nova Jerusalém. A cidade de Enoque retornará. Seus habitantes se lançarão ao pescoço em júbilo e se beijarão, e ali será minha morada, disse o Senhor. Moisés 7:64.
Isaías predisse o tempo em que os remanescentes dispersos de Israel despertariam novamente para as coisas do Espírito. Se livrariam dos trapos de imundície com os quais estavam vestidos e vestiriam as belas vestes às quais tinham direito por nascimento. Isaías 52:1. Comentando as palavras do antigo vidente Joseph Smith, disse: ele se referia àqueles a quem Deus chamaria nos últimos dias, que possuiriam o poder do sacerdócio para trazer de volta Sião e a redenção de Israel. E revestir-se de sua força é revestir-se da autoridade do sacerdócio, a qual ela, Sião, tem direito por linhagem. Também retornar ao poder que havia perdido. Doutrina e Convênios 113, 8. No versículo 104, ele faz referência ao bispo de Sião, que é Edward Partridge, e ao bispo de Ohio, que é Neil K. Whitney. No versículo 106, também é uma escritura famosa da restauração, e se houver algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda mansidão, a fim de também se tornar forte. Nós já falamos isso em estudo anterior. Pender essas mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, é essa a função de um verdadeiro portador do sacerdócio. No versículo 108, eis que foi assim que meus apóstolos, na antiguidade, edificaram-me a minha igreja, por meio desse sacerdócio. Eles tomaram aqueles que eram mais fracos e os fortaleceram. Versículos 109 e 110. Portanto, que todo homem ocupe seu próprio cargo e trabalhe em seu próprio chamado. E que a cabeça não diga aos pés não ter deles necessidade, porque sem os pés, como se sustentaria o corpo? Também o corpo tem necessidade de todos os membros para que todos sejam juntos edificados, a fim de que o sistema se mantenha perfeito. Em harmonia com o juramento e convênio do sacerdócio, torna-se dever do elder realizar o trabalho e o labor de um elder, do sumo sacerdote o trabalho de um sumo sacerdote e assim por diante. Todos devem trabalhar como foram chamados, livres de inveja e do espírito de crítica. O grande princípio é que não é onde você serve, mas como você serve, que traz à tona as promessas do céu. Versículo 114. Contudo, que o bispo vá à cidade de Nova York e também à cidade de Albany e à cidade de Boston, e advirta o povo dessas cidades com o som do evangelho em voz alta, da desolação e completa destruição que os aguardam se rejeitarem essas coisas. Pouco depois de receber essa revelação, o profeta acompanhou o bispo Whitney em uma viagem apressada a Albany, Nova York e Boston. Enquanto estava em Nova York, ele escreveu à sua amada esposa Emma, descrevendo os seus sentimentos. Minha querida esposa, hoje caminhei pela parte mais esplêndida da cidade de Nova York. Os edifícios são verdadeiramente grandiosos e maravilhosos para o espanto de todos os que os observam, e a linguagem do meu coração é assim: pode o grande Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas magníficas e esplêndidas, estar descontente com o homem por todas essas grandes invenções que eles buscam? Minha resposta é não. Não pode ser, visto que essas obras são calculadas para tornar os homens confortáveis, sábios e felizes. Portanto, não é pelas obras que o Senhor pode estar descontente. Somente contra o homem a ira do Senhor é acesa, porque eles não lhe dão glória. Portanto, suas iniquidades recairão sobre suas cabeças e suas obras serão queimadas com fogo inextinguível. A iniquidade do povo está impressa em cada semblante, e nada além da vestimenta do povo os faz parecer justos e belos. Tudo é deformidade. Há algo em cada semblante que é desagradável, com poucas exceções. Ó Senhor, por quanto tempo existirá esta ordem de coisas e a escuridão cobrirá a terra e a escuridão profunda cobrirá o povo depois de contemplar tudo o que tinha? Qualquer desejo de contemplar, voltei para meu quarto para meditar e acalmar minha mente, e contemplar os pensamentos da casa de Emma e Julia, Murdoch, o bebê adotado, inunda minha mente, como uma inundação mesmo, e eu poderia desejar por um momento estar com elas. Meu peito está cheio de todos os sentimentos e ternura de um pai e um marido,
E se eu pudesse estar com você, eu lhe diria muitas coisas ainda quando reflito sobre esta grande cidade, como Nínive, não discernindo sua mão direita de sua esquerda, sim, mais de 200.000 almas. Minhas entranhas estão cheias de compaixão por elas, e estou determinado a levantar minha voz nessa cidade e deixar o evento com Deus, que segura todas as coisas em suas mãos, e não permitirá que um fio de cabelo de nossas cabeças caia despercebido no chão. Há apenas alguns casos de cólera nessa cidade agora, e se você visse as pessoas, você saberia que elas já ouviram falar de cólera. Espero que você me desculpe por escrever essa carta tão logo depois de escrever, pois sinto como se quisesse dizer algo a você para confortá-la em sua provação peculiar e aflição atual. Emma estava aí esperando o quarto filho. Espero que Deus lhe dê forças para que você não desmaie. Oro para que Deus amoleça o coração das pessoas ao seu redor, para que sejam gentis com você e aliviem o fardo de seus ombros o máximo possível sem afligi-la. Sinto por você, pois conheço seu estado e sei que outros não. Mas você deve se consolar sabendo que Deus é seu amigo no céu e que você tem um amigo verdadeiro e vivo na terra, seu marido, Joseph Smith Jr. Wilford Woodruff profetizou que Nova York seria destruída por um terremoto, que Boston seria varrida pelo mar e que Albany seria destruída pelo fogo. Versículo 117. E em verdade, eu digo a vós, o restante de meus servos, saí, como vos permitirem as circunstâncias em vossos diversos chamados, indo às grandes e notáveis cidades e povoados, repreendendo o mundo em retidão por todos os seus feitos injustos e ímpios, explicando de modo claro e compreensível a ruína da abominação dos últimos dias. O termo aí é o mesmo que a abominação da desolação em Mateus 24:15 e na tradução de Joseph Smith de Mateus 1:12 e 32, e a abominação desoladora de Daniel 12:11, capítulo 9:27. As condições de desolação nascidas da abominação e da iniquidade, conforme mencionadas por Daniel, estão destinadas a ocorrer duas vezes. A primeira ocorrência centrou-se na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A segunda ocorrência será quando esses eventos se repetirem nos últimos dias. Baseando-se nessa imagem, esse texto usa a expressão desolação da abominação ou a ruína da abominação para escrever os terrores dos últimos dias que serão derramados sobre os iníquos, onde quer que estejam. Para que os puros e honestos de coração escapem dessas desolações, o Senhor envia seus missionários para erguer uma voz de advertência. Doutrina e Convênios, 84, 114 e nesse versículo 117. Com esse propósito, o presidente Joseph Fielding Smith observou: quando amadurecermos na iniquidade, então o Senhor virá. Às vezes fico irritado com alguns de nossos élderes que, ao falarem, dizem que o Senhor virá quando todos nos tornarmos justos o suficiente para recebê-lo. O Senhor não vai esperar que nos tornemos justos. Quando ele estiver pronto para vir, ele virá. Quando o cálice da iniquidade estiver cheio, e se não formos justos, então será muito ruim para nós, pois seremos classificados entre os ímpios e seremos como restolho a ser varrido da face da terra. Pois o Senhor diz que a iniquidade não subsistirá. Não pensem que o Senhor retardará sua vinda, pois ele virá no tempo determinado, não no tempo que ouvi alguns pregarem, quando a terra se tornar justa o suficiente para recebê-lo. Cristo virá no dia da iniquidade, quando a terra estiver madura em iniquidade e preparada para a purificação, e como purificador ele virá, e todos os iníquos serão como restolho e serão consumidos. E aí, terminando essa bela revelação, no versículo 119, está um consolo para todos nós, pois eu, o Senhor, estendi minha mão para exercer os poderes do céu. Não podeis vê-lo agora, mas em pouco o vereis e sabereis que eu sou, e que virei, e reinarei com meu povo. Versículo 120, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém. Então o Senhor estará conosco. Sejamos justos e prontos para este dia de sua vinda.